Chamar o pregador da noite. Aleluia. Todos preparados? Amém. Vamos lá. Por favor, entregue o seu melhor a Deus, que é a sua presença nesse momento. Chamar o preleitor da noite, presbítero Rafael. Shalom, igreja. Boa noite. Quem está feliz? Glória a Deus. Vamos precisar desses incendiários nessa noite, hein? Vamos precisar desse povo aí que diz que tinha lenha para queimar. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite, pronto para soprar sobre a sua vida e reacender novamente essa chama dentro de você. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Quem acredita que a presença do Senhor pode invadir esse lugar e vai ser preciso até ligar esses ventiladores aqui. Dá glória a Deus bem alto para Jesus. Glória a Deus. Isso aí, igreja. Deus é bom. Deus é bom. Aqueles que puderem, por gentileza, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Vamos dar uma introdução à palavra nessa noite. Isaías 59, 2 nos diz: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso ele não lhes dará ouvidos. Glória a Deus. Igreja, eu gostaria de falar um assunto aqui nessa noite. Eu tenho entendimento que já não é mais pregado nas igrejas. O assunto que eu queria falar nessa noite é a respeito do pecado. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, afinal, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse tema nunca ele deveria sair de pauta das igrejas. Não porque os outros assuntos não são importantes tanto quanto esse, mas foi por causa do pecado que foi aberto um abismo entre nós e Deus. Foi por causa do pecado que foi necessário um sacrifício até uma cruz, dentro de uma cruz do nosso Jesus. Foi por causa do pecado que hoje nós não podemos mais ter acesso àquilo que é eterno. Então o pecado, de fato, ele precisa ser pregado nas igrejas, porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não veremos a Deus. Então, o pecado ele nunca deveria ter saído das igrejas, ele deveria ainda continuar sendo pregado sobre o arrependimento. Amém? E nós iremos falar disso nessa noite. Quando nós entendemos que o arrependimento do pecado ele não é mais pregado, nós entendemos que existe um vazio dentro de nós, um abismo, algo que nos separa de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido através da pessoa de Jesus. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Deus, nós oramos para que a tua presença continue se manifestando nesse ambiente. Nesse momento aqui, Deus, nós oramos por um tempo de qualidade, onde nós vamos entregar aquilo que nós temos de melhor para ti. Nesse momento, Deus, eu peço para que a nossa atenção esteja voltado para o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Poder se sentar, igreja. Como o pastor falou a respeito de uma mulher que queria gerar, falou do profeta Samuel. Nós sabemos bem que Samuel ele unge a Saul e depois a Davi. E nós vamos falar a respeito de Davi. Quem quiser pode abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel 12. 12 a partir do verso 5 nos diz: no mesmo instante Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Verso 7. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu, e assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Na nossa introdução que nós falamos a respeito, no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, onde Isaías está nos dizendo que os nossos pecados, eles fazem uma separação entre nós e Deus. Ele diz que o Senhor, Ele não ouve as nossas orações porque nós estamos no pecado. E a mensagem que eu queria trazer, falando a respeito de Davi, é exatamente o pecado que ele comete. E antes de eu iniciar a mensagem, nós precisamos relembrar algumas coisas. Nós precisamos relembrar que o que é o pecado, o que significa o pecado. Nós aprendemos que o pecado nada mais é do que a perca de uma marca, é você errar o alvo. É uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. Vamos falar assim como dizem os grandes doutores da lei. Uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. E existe uma coisa que ela está diretamente ligada ao pecado. Uma palavra chamada tentação. Nós sabemos que a tentação, ela tem como seu significado nós ultrapassarmos os limites que um dia foi estabelecido por Deus. Amém? Nós entendemos que isso que significa o pecado, ou a tentação. E nós sabemos que a tentação nada mais é que um convite para que nós possamos pecar. E eu consigo enxergar aqui nesse versículo que Davi ele ultrapassa exatamente essa margem, esse limite estabelecido por Deus e peca. Entendemos que aqui, versículos antes se nós pararmos para ler anteriores, nós vamos ver que a Bíblia diz que era tempo de guerra e Davi deveria estar com os seus soldados em guerra. O ponto aqui é que não é que é pecado deixar de ir em uma guerra. Não é que o ponto era que era pecado Davi deixar de ir em uma guerra. Mesmo que era importante que ele estivesse numa guerra, isso demonstra autoridade, isso traz segurança para os seus liderados, entre outras coisas. Ainda mais Davi sendo um rei que ganhou várias batalhas. Era importante aquela figura de Davi em batalhas. Mas o ponto é que não é que foi pecado Davi deixar de ir a uma guerra. Não. O problema é que, em alguns dos momentos, se você deixar de fazer alguma coisa, não é pecado. O problema é que se você deixar de fazer alguma coisa e isso te levar a pecar. O ponto aqui de Davi é que ele deixar de ir da guerra não era pecado, mas aquilo abriu uma porta, aquilo deu abertura para que ele viesse a pecar. Porque a palavra vai nos dizer que ele está ali no seu palácio, ali no seu terraço, e ele olha e vê uma mulher tomando banho. Ali então, a tentação está diante dele. Então o fato dele deixar de ir para a guerra, liberou uma porta para que ele pudesse entrar e pecar. E o ponto aqui também interessante é que o nosso Jesus vai dizer no livro de Mateus, acredito que no capítulo número 5, vai nos dizer a respeito que se um dos teus membros do teu corpo te fizer pecar, arranca ele e joga fora, porque é melhor você entrar sem uma parte do teu corpo do que o teu corpo não entrar no reino do céu. E isso é interessante, porque Davi ele deveria ter feito exatamente isso. O nosso Jesus, eu acredito que ele estava dando exemplo para aquelas pessoas, que o problema não era eles terem 2 olhos, o problema não é você ter 2 mãos, mas o problema é que aquilo que está te levando a pecar, é melhor que você pare com isso, arranque. Ele está dando um exemplo, não é que literalmente nós devemos arrancar os nossos olhos, mas se alguma coisa está nos induzindo a pecar, nós devemos parar com isso. Se o fato de que Davi não fosse na guerra iria induzir ele a pecar, ele deveria estar em guerra, ainda que nós estivéssemos cansados. O ponto é, não é pecado você estar na sua casa e assistir os cultos online. Não é pecado, mas acontece que a partir do momento que talvez você deixar de ir na igreja, deixar de congregar, talvez você não sentir a presença do Senhor, isso pode te levar a pecar. Talvez não é pecado você frequentar um determinado local, mas se aquele determinado local que você está frequentando está te induzindo a pecar, é aí que está o problema. Nós precisamos estar atentos para esses sinais. Uma coisa que me chama a atenção é que talvez Davi ele optou por não ir para essa guerra,
Talvez ele estava cansado. Afinal, Davi foi alguém que ganhou diversas e várias batalhas. Talvez ele já se encontrava cansado, ou quem sabe, ele acreditava que não precisava ele ir para que o povo de Israel ganhasse, até porque não era por causa dele, era por causa do nosso Senhor. Mas o ponto é que eu encontro aqui, é que ele se sentiu cansado e ele optou por não ir. E esse cansaço deixa uma porta aberta. Nós vamos enxergar em outras passagens que alguém chamado Esaú, por causa do cansaço, ele vende o seu direito de primogênito. Em algumas ocasiões, o cansaço vai fazer com que nós tomamos decisões erradas. Talvez o cansaço, a vontade de não vir na igreja, de não frequentarmos culto, de nós não orarmos, de nós não buscarmos, vai fazer com que nós tomamos decisões erradas. Nós vamos perder posições diante do reino de Deus. Talvez nós vamos andar para trás. Mas o cansaço, ele pode nos impedir de ver a Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Glória a Deus. Então aqui, voltando, para o texto. Quando Davi, ele olha aquela mulher muito bonita tomando banho, chamada Batseba. Tem alguns que vão se falar que o nome dela é Batseba, eu não sei qual é a pronúncia, mas ele olha uma mulher tomando banho, e eu comigo consigo enxergar que Davi, ele permite que de 2 de 3 vias de tentações entrasse dentro dele. Quem aqui se lembra das 3 vias de tentações, diga amém. Amém? Ter, ser e sentir. Amém? Davi, então, ele permite que das 3, 2 entrassem dentro do seu coração. Então, ou seja, em outras palavras, eu consigo imaginar que a sua vontade e o desejo falou mais alto do que ele. A sua vontade e o seu desejo fez com que ele se esquecesse de tudo aquilo que ele viveu na presença do nosso Deus, caísse por terra, e ele deixou com que aquilo tomasse conta dele e ele cometesse algo muito grave. Ele permite que das 3, 2 ele comete. Por um deslize, Davi esquece tudo que ele vive com o Senhor e permite que o pecado entre dentro dele. E eu queria falar algumas coisas a respeito do quais são os efeitos do pecado, o que ele faz com a gente. Amém? Uma das primeiras coisas que o pecado faz quando a gente permite que ele entre dentro de nós é alterar a nossa mente. Quando o pecado ele já está dentro de nós, ele está nos contaminando, a primeira coisa que ele faz é mudar a nossa mente. Nós sabemos que a mente ela é total responsável pelas nossas coordenações motoras, por nós tomarmos atitudes importantes. Se a nossa mente não está saudável, se a nossa mente não está bem, nós não vamos tomar decisões coerentes, nós não vamos tomar decisões corretas. E se a gente parar para pensar, o pecado ele é como um câncer. Talvez a gente não estamos vendo ele, talvez nós não estamos dando importância para ele, mas de pouquinho em pouquinho ele vai se espalhando, e espalhando, até que chega uma hora que nós conseguimos enxergar e nós conseguimos ver que ele já tomou conta de todo o nosso corpo. O pecado ele é exatamente similar e igual ao câncer, ele vai se espalhando, e talvez ele não tenha cheiro, talvez ele não tenha forma, talvez ele não tenha jeito. Assim como o câncer, ele vai se espalhando dentro de nós, alterando a nossa mente. E Davi, ele pega e olha para Batseba e ele cria um desejo dentro dele, que nós vamos enxergar que resulta em quê? Em uma série de erros, que vai desde um adultério até um assassinato. Aquele desejo que ele teve por aquela mulher, permitiu que entrasse dentro dele, e ele vai desde um adultério até um assassinato. Nós conhecemos muito bem o texto. E a gente entende que o pecado também ele é similar a uma mentira. Talvez quando nós contamos... Quem aqui nunca mentiu? Ninguém nunca mentiu aqui? Glória a Deus por isso. Vocês sabem que se vocês mentirem, vocês estão sendo filho do Banguelo, né? Porque ele é o pai da mentira. Se a gente mente, logo nós somos filho dele. Mas, se a gente pensar que o pecado ele é similar à mentira... A mentira nada mais é que quando nós deixamos de contar uma verdade. A primeira vez que nós mentimos, talvez aquela primeira mentira que nós cometemos nos incomode.
Vai causar um certo desconforto, porque nós sabemos que aquilo não está certo, aquilo não é correto. Nós mentimos. Então nós passamos a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, a mentir. Consequentemente, nós vamos acreditar que a nossa mentira ela passa a ser uma verdade. Então, quando nós pecamos e pecamos e pecamos e pecamos aqui pecamos, nós acreditamos que pecar é normal. Mas nos esquecemos que o pecado ele é como um câncer. Aparentemente parece que não está acontecendo nada, está tudo bem. Até que nós temos um laudo. E tudo vem à tona, tudo vem por água abaixo. Aí nós vamos perceber tudo aquilo que nós fizemos. Imagine uma pessoa que adquire um câncer porque ela fumou, porque ela bebeu, ou por qualquer outra coisa parecida com isso. Ela vai ver que aquelas noitadas, estava bebendo, que estava se prostituindo, que estava se drogando, eram noites de prazeres, parecia que não estava acontecendo nada, mas quando a verdade vem à tona, mas quando aquilo vem à tona, aí você vai ver que não valeu a pena nada daquilo. E então o que acontece? Nós falamos que um dos efeitos do pecado, a primeira coisa que ele faz é alterar a nossa mente, e depois ele altera a nossa consciência, e se o pecado alterando a nossa consciência, nós paramos de discernir o conhecimento do bem e do mal, então por isso que nós continuamos a pecar, nós acreditamos que não existe mais verdade, nós acreditamos que nós não sabemos mais discernir o certo do errado, e nós acreditamos que as nossas vidas são como cores neutras, e nós não sabemos mais discernir o certo do errado, porque o pecado ele entra, alterou a nossa mente, agora alterou a nossa consciência. Agora, quando nós estamos diante de algumas situações, nós não sabemos discernir o que está acontecendo. Mas e por que eu estou falando isso tudo? Por que o pecado altera a nossa mente, altera a nossa consciência? Porque quando o Davi ele permite aquele pecado, entre dentro dele, a vontade que ele sente, ele vai lá e ele comete um ato de adultério, pronto, pecou, agora já era. Eu consigo enxergar que Davi ele já está cego espiritualmente, porque ele comete vários outros erros, um seguido do outro, sem parar para perceber, porque ele está distante do Senhor. Isaías disse que o nosso pecado nos separa de Deus. O que vai te limitar, o que vai determinar a distância que você tem entre você e Deus é você mesmo, é os pecados que nós cometemos. É isso que vai determinar. Então nós entendemos aqui que o pecado alterando a nossa mente, alterando a nossa consciência, quando ele comete aquele pecado de adultério, ele já não consegue mais discernir o certo do errado, porque a Bíblia vai nos dizer que a mulher diz para ele que se encontra grávida. Então ele arma algumas coisas, ele traz o marido dessa mulher de volta da guerra, da batalha, fazendo várias outras coisas para com que ele fosse para sua casa, se deitasse e ali ele criasse alguma coisa ali para que as pessoas encobriram o seu erro. Para que as pessoas acreditassem que aquela mulher estava grávida do seu marido e não de Davi. Então é um dos primeiros, após o adultério, esse é o próximo erro, esse é o próximo pecado que ele comete. Ele tenta enganar as pessoas, ele está tentando encobrir e esconder aquele erro que ele comete. E nós vamos ver que Urias, um cara que quer fazer tudo certo, ele entende que não era certo ele ir para a sua casa, estar num lar, estar, digamos ali, no aconchego, porque os seus amigos, os seus irmãos de batalhas estavam lá guerreando e não fazia sentido ele ir. Então beleza, tá tudo certo, eu vou resolver isso aqui. Davi, além de mandar matar Urias, ele escreve uma carta e manda o próprio Urias entregar para o seu primo, pedindo para que Urias fosse colocado na frente da batalha e morresse. Aí o que acontece? Nós sabemos que Urias ele morre, Batseba fica viúva, Davi vai lá, se casa com a viúva. Parabéns, aplausos. O nosso rei se casa com uma viúva que perdeu seu marido numa guerra. Só que mal eles sabiam que Davi estava tentando esconder um dos seus erros, e é uma sequência e sequência e sequência de erro, porque ele já está contaminado pelo pecado. O câncer chamado pecado já entrou dentro dele. Agora ele comete adultério, ele tenta enganar, ele comete um assassinato, e é só uma coisa atrás da outra. E o interessante também é que, além de alterar a nossa mente, a nossa consciência, quando nós somos tomados à prova, o pecado ele tem uma função que é que nós começamos a culpar pessoas, lugares,
as estações do ano, nós começamos a fazer isso, a culpar as nossas famílias, a culpar os negócios. Acho que vocês vão se lembrar, foi a mulher que tu me destes. Adão só fala isso porque o pecado já tinha entrado dentro dele. Então ele vira para Deus e tentando arrumar uma desculpa para o seu pecado, ele fala, foi a mulher que tu me destes. Então quando nós estamos sobre o pecado, nós começamos a arrumar desculpa para tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Pecado continua sendo pecado. Então, se a gente entender que nós culpamos a sociedade, nós culpamos o sistema, nós culpamos diversas outras coisas, mas nós não paramos para enxergar o que está de errado dentro de nós. A culpa é sempre do quem está do meu lado, a culpa é sempre da empresa, a culpa é sempre dos negócios. Eu vou trapacear aqui no imposto de renda, afinal as leis elas são tão injustas com uma classe média, com uma classe mais baixa, mas é errado. Não é correto. Eu vou cometer um ato de adultério com o meu cônjuge porque essa pessoa é fria demais. Não é desculpa. Não é desculpa, é porque talvez nós estamos cheios de pecado, que nós não conseguimos enxergar, e nós começamos a culpar. Ou seja, o bem e o mal não passa mais a existir, porque nós não conseguimos mais discernir, porque esse câncer entrou dentro de nós. E o interessante é que logo quando Davi ele comete esse assassinato, que ele manda matar, já não bastava esse pecado, ele precisava esconder os seus erros, para que as pessoas não vissem isso. E quando eu leio esse texto, eu enxergo que nós nos preocupamos mais com o que as pessoas vão pensar sobre os nossos erros, nós nos preocupamos mais o que as pessoas vão dizer quando nós erramos do que o nosso relacionamento com Deus. Davi ele tentou esconder de todo mundo, ele só não consegue esconder daquele que você não consegue esconder nada. Ele esconde de todo mundo, mas ele não consegue esconder daquele que tudo pode ver. O nosso Senhor, ele tudo vê. Então nós estamos mais preocupados com o que as pessoas irão pensar quando o nosso pecado ele vem ao público do que o nosso Deus irá pensar. Você pode esconder de todo mundo, mas você nunca vai esconder do nosso Deus os seus erros, os seus pecados, os nossos erros. Você pode esconder da sua família, dos seus familiares, de quem você quiser, mas de Deus você não esconde. E o interessante é que Deus usa um profeta para trazer Davi para a realidade. Porque aqui nós enxergamos que Davi ainda está cego pelo pecado, porque o profeta Natan está falando a respeito, fez uma parábola ali, mas ele por estar tão cheio, por estar contaminado, ele não consegue discernir que o profeta estava falando dele. Mas ali era um ponto importante, porque o profeta estava chamando Davi para a realidade. Então há um arrependimento dentro de Davi, porque foi necessário que aquilo acontecesse para que ele tomasse em si aonde ele se encontrava. Eu consigo enxergar aqui nesse momento que quando Natan conta essa parábola, quando conta essa história para Davi, é a mesma coisa que lá no início de tudo, o nosso Jesus vai e pergunta: Adão, onde é que você está? Então eu consigo enxergar Natan falando assim: Davi, é você, cara, olha o erro que você fez. Se talvez Deus não enviasse, não usasse o profeta para repreendê-lo, ele poderia continuar cometendo uma série de erros, porque ele se encontrava em pecado, ele estava longe de Deus, ele já não sabia mais o que estava fazendo. E ainda em Samuel, no capítulo 12, no verso 16, nos diz: Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigoroso jejum e, reconhecendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, oficiais de Davi do palácio, colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer
alguma insensatez. Mas Davi notou que os seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que o seu filho estava morto. Indagou-lhe Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Eu entendo aqui que todo pecado tem uma consequência. E uma das consequências, nós sabemos que a espada jamais se apartou ali da família de Davi. E uma das consequências foi que o fruto do adultério que teve uma criança, essa criança ela não venha, ela vem a óbito logo após o nascimento, logo após 7 dias. Então, quando Davi ele recebe uma profecia e ele tem uma repreensão, que ele se toma em si, aí ele se lembrou: eu preciso orar. Então Davi ele recebendo uma profecia de que seu filho iria morrer, dito isso, Davi ele resolve se humilhar a fim de que Deus mudasse de ideia. E aqui nós enxergamos que Davi ele se humilhando, ele jejuando, prostrado com o rosto no chão. Eu consigo enxergar que foi uma oração não respondida. Davi ele está tão distante de Deus, Davi está vivendo aquilo que Isaías fala, que o Senhor não atende às suas orações. Talvez Davi ali, ele se recordando em si, ele fala assim: eu vou clamar para o meu Deus, aquele que pode me ouvir, aquele que pode me atender, aquele que pode me escutar. Só que todavia, porém, entretanto, Deus não escuta a oração de Davi, porque Davi ele se encontra em pecado. Não podia Deus atender a oração de Davi, porque Davi ele estava distante. É como se assim: Davi, eu não escuto o que você está falando, porque você está distante de mim. Foi você que optou, não fui eu. Eu te dei tudo e olha o que você fez. Você tinha todas as mulheres. Eu não lembro agora quantas mulheres são, mas tinha muitas mulheres. Aí você vai e pega a única mulher que aquele cara tinha e ainda você tira a vida dele. Você tira o direito dele de escolha, de viver ou não. Você não é Deus para decidir quem deve viver ou não. Então Davi ele se relembra, ele se cai assim: eu vou orar. Para quem sabe Deus ele não me escute e faça com que essa criança viva. Mas não, a criança morre. Então, naquele momento, talvez os anciãos aqui, como está falando na palavra do Senhor, diz que quando a criança ainda estava viva, eles não ouviram, Davi não ouvia eles. Como agora essa criança morta, ele vai nos ouvir. Sabe, ali é uma coisa muito doida. Por quê? Porque Davi, quando ouve que aquela criança morreu, ele se levanta como se nada tivesse acontecido, e para alguns isso parece algo normal, mas eu consigo enxergar aqui nesse momento que Davi ele entende o não de Deus. Ele entende: cara, eu estou tão longe de Deus, mas tão longe, que o Senhor não ouve mais as minhas orações. O Senhor não atende mais as minhas orações. Eu estou longe, não vai adiantar. Eu preciso mudar essa situação. Ele aceita o não de Deus. E logo após isso, eu consigo enxergar aqui, na minha tradução, está falando que Davi ele se levantou, lavou-se, pôs perfume e mudou as suas vestes. Em outras traduções, em outras Bíblias, vai dizer que Davi ele se levanta e se unge. Ele derrama o óleo sobre ele, depois ele vai para a casa do Senhor adorá-lo. Eu já tive uma das honras de que foi derramar sobre minha cabeça o óleo da unção. E todas as vezes que nós lemos a Bíblia que está falando a respeito, quando um óleo ele é derramado sobre a cabeça de um homem, sobre a cabeça de uma pessoa, está falando assim: eu estou te separando para algo. Quando o óleo é derramado sobre a sua cabeça, você está dizendo para o mundo e para o reino das trevas: eu estou sendo separado a serviço do meu Deus. Eu estou sendo separado para profeta. Eu estou sendo separado para um pregador. Eu estou sendo separado para cantar na igreja. Eu estou sendo separado para isso, para aquilo. Quando o óleo é derramado, ele está simbolizando separação, distinção. Agora você não pertence mais ao reino das trevas, você pertence ao reino de Deus.
Sabe o que eu consigo enxergar com isso tudo, com essa atitude de Davi? Que ele ouve o nome de Deus, se levanta, se lava, se unge, adora o nosso Senhor, e depois ele vai se alimentar. Ele vai falar assim: Senhor, agora eu entendi tudo, não é do meu jeito, não é do jeito que eu queria, é do jeito que o Senhor quer me ensinar, porque até aqui eu estava separado do Senhor. Deus, agora eu entendi, eu estou derramando de novo o óleo sobre a minha cabeça, porque eu estou me separando de novo para o Senhor. Eu vou começar do zero, Deus, eu vou começar do zero, eu estou me separando, eu estou voltando. Ele derrama o óleo e fala assim: Deus, eu estou voltando, eu vou começar tudo de novo, não adianta eu ficar aqui prostrado, eu vou pagar pelos meus erros. Mas ele sabia, ele falava: não retire de mim a alegria da salvação. Pode tirar tudo, só não me tira a alegria da salvação. Eu sei que nós erramos, eu sei que nós pecamos, mas não perca a alegria da salvação. Volte novamente para o Senhor. Não existe coisa melhor do que você ser separado para Deus. O nosso Deus, Ele está derramando um óleo, Ele está te separando, Ele está te chamando: vem meu filho, eu quero derramar um óleo sobre a sua cabeça. Eu quero derramar o óleo sobre a sua cabeça. Eu consigo imaginar quando Jesus ele se encontra com Pedro, um Jesus ressurreto, e Pedro vai até ele e fala assim: meu Jesus, me desculpa, eu te neguei 3 vezes, eu não te ajudei. Eu falei que ia com o Senhor até o fim, mas o Senhor estava certo, eu pequei contra ti. E eu consigo imaginar Jesus só falando assim: calma Pedro, está tudo bem, eu te perdoo. Agora vamos seguir em frente. Eu vou derramar sobre a sua cabeça de novo óleo. Você vai ser separado de novo. Eu te perdoo. E o nosso Senhor está dizendo: eu te perdoo. Eu imagino Jesus falando assim: ó Pedro, está tudo bem, eu te perdoo. Vambora levantar uma igreja, vambora reunir um povo doido dentro de uma garagem e adorar o nome do nosso Deus. E é isso que Ele está fazendo aqui nessa noite. Ele está te separando de novo, Ele está te trazendo para dentro de uma realidade que você não se encontrava mais. A distância, Ele quer diminuir essa distância que está entre você e Ele. Sim. E eu queria dizer algumas coisas também. O que eu falei a respeito do que o pecado faz com as nossas mentes, com as nossas consciências. O que o pecado ele altera dentro de nós, as coisas ruins que o pecado faz, eles nos separa de Deus, fazemos várias coisas erradas, tomamos decisões erradas na nossa vida. Só que eu ainda não falei os benefícios do pecado. E agora eu vou falar os benefícios do pecado. Amém? E eu concluo aqui, porque não tem benefício nenhum. Não existe benefício nenhum em pecar. Não tem. Eu concluo aqui. Talvez muitas pessoas estavam esperando: agora ele vai falar quais são os benefícios de nós pecarmos. É o prazer? Não. Eu vou concluir aqui, porque não tem benefício nenhum em você pecar. Não tem benefício nenhum em você pecar. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé.